Aula iniciada. Então, é o que eu falei para vocês, a prova vai começar depois do intervalo. Vocês têm depois do intervalo para fazer a prova. Então, a gente vai continuar fazendo alguns exercícios de estequiometria. A gente vai fazer alguns exercícios de estequiometria. Então, a gente tem um exercício 17 que fala: fumarolas negras são encontradas nas profundezas dos oceanos. Pensando que as condições dessas fumarolas podem ser propícias para a formação de compostos orgânicos, dois químicos da Alemanha descobriram que a seguinte reação ocorre em condições semelhantes, né? Então, a gente tem aqui a reação, a gente tem o CH3CH mais CO. Então, se aqui fosse um O, esse daqui ia ser o metanol. Como é um SH, é o tiometanol. Então, a reação está falando aqui, 2-tiometanol reage com monóxido de carbono para gerar a fumarola. Tem fórmula CH3, CO, S, CH3. E gerando o sulfeto de hidrogênio. Se você começar a reação com 10 gramas, então ele está falando que a gente começa a reação com 10 gramas de tiometanol. E excesso de monóxido de carbono. Qual é o rendimento teórico da reação? Então, quando eu falo qual é o rendimento teórico, né, eu quero dizer qual que é a massa de fumarola que eu posso obter se eu tiver excesso de monóxido de carbono e 10 gramas de tiometanol, né? Então, a gente pode ver o enunciado do exercício. Ele está falando, ele já me deu a massa molecular, ele já me deu a massa molecular da fumarola. A massa molecular da fumarola é 91 gramas mol. E a massa molecular do tiometanol é 48 gramas mol. Então é simples esse exercício. Você vai sempre escrever. Então eu vou chamar, para não ter que escrever toda essa fórmula, eu vou falar que eu vou chamar a fumarola de F. E o tiometanol eu vou chamar de T. Então eu vou falar que o número de mols de tiometanol é igual ao número de mols de fumarola. Você pode olhar a estequiometria da reação, 2-tiometanol dá uma fumarola, né? Então eu vou colocar os coeficientes trocados. Então o 2 vai ficar do lado da fumarola. Então é só escrever que a massa de tiometanol dividido pela massa molecular de tiometanol é igual a 2 vezes a massa de fumarola dividido pela massa molecular da fumarola. Então, para eu saber qual vai ser a massa de fumarola obtida, é só eu fazer a massa do tiometanol dividido pela massa molecular do tiometanol vezes 2. Isso daqui multiplicado pela massa molecular da fumarola. Esse estava aqui, ficou aqui. Esse veio para cá dividindo e esse veio para cá multiplicando. Certo? É uma operação matemática bem simples. Então, você imagina que eu tenho 10 gramas de tiometanol vezes a massa molecular da fumarola, do tiometanol, que é 48 gramas mol.
Isso daqui, 2 vezes 91 grama-mol. Então, qual que é a massa de fumarola que eu vou obter? Eu vou precisar que alguém que está com a calculadora me ajude. Hã? 2? Não. Sim. 182? É 10 vezes 48, dividido por 2 vezes 91. Espera aí. Na verdade, eu acho que a gente teve um... Achei que na hora que eu passei aqui, cometi um errinho, né? Que aqui é a massa molecular da fumarola. Então, essa daqui é 98. E aqui é a massa molecular do tiometanol, que é 48. Então, a gente vai ter 910 dividido por 2 vezes 48. Quanto? 9,89? Então, esse que é o rendimento teórico da nossa reação. Certo? Todo mundo chegou nessa resposta? Se alguém tiver, enquanto eu estou aqui no quadro, eu não consigo ver o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode habilitar o microfone e falar comigo, que eu não vou conseguir ver o chat durante a aula, tá? Então, se tiver alguma dúvida, é só habilitar o microfone e falar comigo. Então, vocês já anotaram? Enquanto vocês anotam, eu vou fazer o segundo exercício. Então, já foi o exercício da fumarola, agora a gente vai para o exercício de número 18. Né? Então, aqui eu deixei o exercício de número 17. Agora a gente vai para o exercício de número 18. Carbeto de alumínio reage com água para produzir metano. Então, a gente tem aqui o carbeto de alumínio, que reage com a água para produzir o metano. Se 144 gramas de carbeto de alumínio forem decompostos, e se apenas 10 gramas de metano foram obtidos, qual será o rendimento percentual dessa reação? Bem, então ele quer saber qual que é o rendimento percentual da reação. Então, primeiro a gente calcula o rendimento, né? Se todo o meu carbeto de alumínio fosse convertido em metano, né? E eu vou dividir 10 gramas pela... Então, 10 gramas é o rendimento real, a gente vai calcular agora o rendimento teórico, tá? Então, a gente vai ver a estequiometria da reação. Pode apagar a lousa? Então, a gente fez o exercício 17, faremos agora o exercício de número 18. Então, a gente tem aqui a reação. Você tem o carbeto de alumínio, que reage com a água. Para dar hidróxido de alumínio mais metano.
Então, prestem bastante atenção. Você vai escrever que o número de mols de carbeto de alumínio é igual ao número de mols de metano. Então, se a estequiometria da reação é 1:3, o 3 vai ficar daqui. Tá? Então, é o mesmo esqueminha. Você vai escrever que 3 vezes a massa do carbeto de alumínio, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio, é igual à massa do metano, dividido pela massa molecular do metano. Então, se eu quero saber qual será a massa gerada de metano, né? Isso vem para cá multiplicando e está feito. Tá? Então, eu vou colocar que a massa teórica gerada de metano vai ser 3 vezes a massa do carbeto de alumínio, vezes a massa molecular do metano, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio. Então, o enunciado do exercício falou que são 144 gramas, né? O enunciado do exercício falou que são 144 gramas. Então, você tem 3 vezes 144 gramas. A massa molecular do metano, você sabe que o carbono é 12, o hidrogênio é 1, né? Então, você tem 12 mais 4, 16 grama-mol. Isso daqui, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio, que é 144 grama-mol. Agora eu vou precisar de mais uma ajudinha, né? Ó, 144 corta com 144. 3 vezes 18 vai dar 48, né? 3 vezes 16 vai dar 48. 3 vezes 16 vai dar 48 gramas. Então, para eu calcular o rendimento dessa reação, eu vou colocar a massa real. Né? O exercício está falando que só foram obtidos 10 gramas de metano, né? Pelo rendimento teórico. Então, você imagina que se todo o carbeto de alumínio fosse convertido em metânio, você ia ter 48 gramas. Então, você multiplica por 100. Quanto que é 10 dividido por 48 vezes 100? Então, o rendimento da reação é 20,83%. Certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo como é que faz o exercício? Alguma dúvida? Lembrando vocês que eu não consigo ver o chat. Se vocês quiserem falar comigo, habilitem o fone. Bem, então vamos continuar com os nossos exercícios. Agora a gente vai para o exercício de número 19. O metanol pode ser fabricado pela reação do monóxido de carbono e hidrogênio. Qual massa de hidrogênio é necessária para produzir 1 litro de metanol se essa reação possui um rendimento 50% sobre certas condições?
Então vamos lá. Então o enunciado do exercício. Eu vou apagar aqui. Então o enunciado do exercício está falando que o monóxido de carbono ele reage 1 mol de monóxido de carbono reage com 2 mols de gás hidrogênio para dar 1 mol de metanol. Né? Então ele quer saber qual que é a massa de hidrogênio necessária para você fazer 1 litro de metanol. Então, para a gente poder usar número de mols, a gente tem que transformar o volume em massa. Então, o enunciado do exercício está falando que a densidade do metanol é 0,791 gramas por ml. Então, você imagina que 1 litro de metanol vai ter uma massa de 791 gramas. Né? Então, ele quer saber qual que é a massa de hidrogênio necessária para obter 791 gramas de metanol. Isso daqui lembrando que o rendimento da reação é 50%. Né? Então, até já para facilitar o cálculo, eu posso fazer agora. Né? Então, você imagina o seguinte, se eu quero fazer 1.000 gramas de metanol, o rendimento da reação é 50%. Então, eu vou fazer o cálculo para preparar 2.000 gramas de metanol, porque eu só vou obter a metade. O rendimento é só 50%. Então, até já para facilitar o cálculo, né, já vou multiplicar pelo rendimento, né? Você pode imaginar que você tem assim, que o rendimento da reação é a massa real que você obtém, dividido pela massa teórica, vezes 100. Né? Então, se eu tenho que o rendimento é de apenas 50%, né? É o mesmo que eu pegar a massa real que eu vou ter e dividir por 0,5. Por exemplo, se na prova eu falasse que o rendimento é de 78%, você ia dividir a massa, você ia dividir o rendimento real por 0,79. Né? Então, muito simples. Então, quanto que é 2 vezes 791? (791 vezes 2? (1.582 gramas). Né? Então, você vai colocar o de sempre, número de mols de hidrogênio é igual ao número de mols de metanol. Olha para a estequiometria da reação, o 2 fica daqui. Então, você vai colocar a massa do hidrogênio dividido pela massa molecular do hidrogênio, que é igual a 2 vezes. Né? Então, aqui eu coloquei um M, né? N, que é número de mols. 2 vezes a massa do metanol dividido pela massa molecular do metanol. Então, você imagina que isso vai ficar exatamente como está aqui, isso vem para cá multiplicando. Então, até vou passar isso daqui para cá multiplicando. Aqui é a massa molecular do hidrogênio. Certo? Isso daqui estava aqui, eu passei para cá multiplicando.
Então, a massa que eu quero produzir de metanol é 691 gramas. Mas como o rendimento é 50%, né, eu só consigo... Se eu tentar preparar 500 gramas, eu vou obter só 250, né? Então, eu já multipliquei por 2 a massa que eu quero. Isso daqui me dá 1.582 gramas. A massa molecular do hidrogênio é 2. E a massa molecular do metanol, se for pensar aqui, no metanol, você tem um carbono, que é 12. 4 hidrogênios, que é 4. Mais um oxigênio, que é 16. 4 mais 16, 20. 20 mais 12, 32. Quanto que isso dá? R$197. Então, essa daqui é a massa de hidrogênio que você tem que pesar para preparar para mim. Essa é a massa de hidrogênio que você precisa para fazer 1 litro de metanol. Se você pretender reagir o hidrogênio com excesso de monóxido de carbono. Todo mundo entendeu como é que faz o exercício? Exercício de número 19. Todo mundo entendeu? Pode passar para frente, pode fazer o 20. Bem, então vamos fazer o exercício de número 20 agora. A capsina, composto que dá o sabor picante de pimenta, tem a fórmula C18H27NO3. Se você comer 10 miligramas de capsina, qual é a quantidade de matéria em milimols que você consumiu? Então, se você está comendo 10 miligramas de capsina, quantos mols de capsina você acabou de comer? Tá? Não estou perguntando nem quantos átomos de capsina você acabou de comer, né? Porque você sabe que o mol, ele quer dizer 6 vezes 10 é 23, né? Então, vamos lá. Na prova de hoje, né? Então, depois do intervalo, vocês vão fazer a primeira avaliação de aprendizagem. Na prova de hoje vão cair tem exercício que é para você calcular a massa molecular. Tá? Então, esse daqui é um exercício que você tem que basicamente calcular a massa molecular. Você tem a massa, divide pela massa molecular, você tem o número de mols. Então, você tem a capsina, que é C18H27, NO3. Né? Então, você pode imaginar que você tem 18 carbonos, então é 18 vezes 12. Você tem 27, você tem 27 hidrogênios, né? Então é 27 vezes 1. O nitrogênio é 14, né? Então você tem 1 vezes 14, e o oxigênio é 16, então você tem 3 vezes 16. Então, se você for fazer 18
vezes 12, uh, 18 vezes 12 vai dar 226. 27 vezes 1 vai dar 27. 14 vezes 1 vai dar 14. E 3 vezes 16 vai dar 48. Professor, 18 vezes 12, 216, né? É 216. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Quanto que dá a somatória? 216 mais 27 mais 14 mais 48. Quanto dá essa somatória? 305 grama mol. Então, você sabe que número de mols é massa dividido por massa molecular. Então, você vai colocar que o número de mols é 10 miligramas dividido por 305 grama mol. Tá? Então, vai cortar grama com grama, vai sobrar o M e o mol. Quanto que é 10 dividido por 305? 0. Certo? Se você geralmente, deixa eu já falar uma coisa para vocês que vocês estão no primeiro semestre, mas quando vocês menos esperarem, vocês vão estar no último fazendo TCC. Se você for escrever TCC, dissertação de mestrado, artigo, evitem de colocar números assim. Você sempre multiplica ele por um fator para fazer ele ficar maior do que 0. Quer dizer, para não ficar assim 0,0. Então, eu posso multiplicar ele por 1000 e aqui dá 32. Né? Então, você imagina que o M quer dizer 10 a menos 3. Então, eu vou multiplicar por 1000, né? Ou seja, eu vou ter que colocar aqui um fator, né, de 10 vezes 10, de 10 elevado a menos 3. Então, a resposta vai ser 32 micromol. É melhor você representar assim do que assim. Então, a resposta vai ser 32 micromols. Você está ingerindo 32 micromols. Então, esse daqui foi o exercício de número 20. Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Eu coloquei a prova para ela iniciar às 8, só que ao invés dela terminar exatamente às 10, eu deixei para ela fechar às 11. Assim vocês podem ter, caso vocês não acabem em 100 minutos, como foi programada a prova, você tem um tempinho a mais. Tá? Bem, agora eu acredito que vocês já copiaram. Agora a gente vai para o exercício de número 21. 20 gramas de ouro e 20 gramas de cloro são selados num recipiente e aquecidos até a reação estar completa. O produto é o cloreto de ouro 3. Que massa de cloreto de ouro é formada? Então, a primeira coisa que você faz é escrever a equação química balanceada. Então, agora a gente está fazendo exercício de número 21. Pessoal, no exercício anterior, né, eu falei para vocês que o reagente limitante seria o hidrogênio.
né? Eu falo, você assume que eu tenho monóxido de carbono em excesso. Né? Então, nesse tipo de exercício, eu tenho que saber quem que é o reagente limitante. Né? Você imagina que eu vou estar, um dos meus reagentes vai estar numa proporção estequiométrica menor que a outra. Tá? Então, eu vou pegar a equação química balanceada, que fala que 2 átomos de ouro reagem com 3 átomos de cloro para dar cloreto de ouro 3. Tá? Então, você imagina que a primeira coisa que você tem que ver é quem está. Por exemplo, se eu tivesse 2 mols de ouro e 3 mols de cloro, eu vou falar que a reação está na mesma proporção estequiométrica. Agora, se, por exemplo, se eu tenho 1 mol de ouro e 3 de cloro, você imagina que o reagente limitante vai ser o ouro. Se eu tenho 1 mol de cloro e 2 de ouro, o reagente limitante é o cloro. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quem que é o reagente limitante. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver quem que é o reagente limitante. Então, o raciocínio é sempre o mesmo. Você vai escrever número de mols de ouro é igual número de mols de cloro. Aí você vai vir e vai colocar os coeficientes trocados, 3 e 2. Então, de sempre, 3 vezes a massa do ouro, dividido pela massa molecular do ouro, é igual a 2 vezes a massa do cloro, dividido pela massa molecular do cloro. Né? Então, é só fazer a conta agora. Eu tenho 3 vezes 20 gramas, dividido por a massa do cloreto de ouro é 303. A massa do cloreto de ouro é 303,3 grama-mol. A massa do cloro é 2 vezes 20 gramas. E a massa do cloro é 70,9 grama-mol. Então, você imagina que aqui eu tenho 60 dividido por 303,3 e aqui eu tenho 40 dividido por 70,9. Tá? Nesse momento você já pode ver, nesse momento você pode ver que isso daqui, o número de mols de cloro, é muito mais que o de ouro. Tá? Pode até fazer a conta para ficar mais numérico, né? Quanto que dá 60 dividido por 303,3? 0, e aqui, 40 dividido por 70,9. Então, você pode confirmar, né? Que esse daqui é menor do que esse. Meu reagente limitante é o ouro. Tá? Então, ele está falando que massa de cloreto de ouro será formada. Então, eu vou partir do quê? Do número de mols de ouro que eu tenho. Você está vendo que a estequiometria você está vendo que a estequiometria da reação é 1 para 1. Né? Então, se eu tinha 1 mol de ouro, eu vou obter 1 mol de tricloreto de ouro. A estequiometria é 1 para 1. Então, eu vou colocar a massa do ouro dividido pela massa molecular do ouro, que é igual à massa do cloreto de ouro 3, dividido pela massa molecular cloreto de ouro 3. Então, você imagina que essa daqui que é minha incógnita. Então, eu só passo esse daqui para cá multiplicando. Então, eu vou dizer que a massa de cloreto de ouro que eu posso obter é igual à massa do ouro vezes a massa molecular
do cloreto de ouro 3, dividido pela massa molecular do ouro. Então, o enunciado do exercício falou que era 20 gramas, né? Então, vai ser 20 gramas vezes a massa molecular do ouro é 197 grama-mol. E a massa molecular do tricloreto de ouro é 303,3. Desculpa, eu coloquei errado de novo, né? O que foi para cá multiplicando é esse, né? Então, a massa que eu vou ter vai ser 20 gramas vezes 303,3 grama-mol, dividido pela massa molecular do ouro, que é massa molecular do ouro, que é 197 grama-mol. Ó, a massa do ouro vezes a massa molecular do tricloreto de ouro, dividido pela massa molecular do ouro. Certo? O número de mols que você... perdão, também. Aqui nessa parte, ó, eu coloquei a massa do tricloreto de ouro, mas eu deveria usar a massa do ouro. O ouro ainda vai continuar como reagente limitante, né? Então aqui a gente tem 197 grama-mol. Só fazer de novo 60 dividido por 197. Então, o reagente limitante era o ouro, mas eu calculei errado ali, porque eu não coloquei a massa molecular do ouro ali, eu coloquei do tricloreto de ouro. Eu tinha que fazer, eu fiz a proporção, ó, com os reagentes. Então, ó, 2 mol de ouro reage com 3 mol de cloro. Então, eu dividi, então eu coloquei os coeficientes trocados, né? O 3 do cloro veio para o ouro, o 2 do ouro veio para o cloro. Dividi as massas pelas massas moleculares e observei as razões. E a gente pôde observar que o número de mols de cloro é maior do que o de ouro. Então, o reagente limitante é o ouro. Como a estequiometria da reação é 1 para 1, se eu tiver 1 mol de ouro, eu vou gerar 1 mol de cloreto de ouro 3. Se eu tiver 2 mol de ouro, eu vou gerar 2 mol de cloreto de ouro 3. Né? Então, é só fazer a massa do ouro dividido pela massa molecular do ouro, que é o número de mols. E para eu ter a massa do cloreto de ouro 3 formado, é só multiplicar pela massa molecular do cloreto de ouro 3, como está sendo mostrado aqui. Certo? Que massa que isso dá? Certo? Então é assim que faz o exercício de número 21. Agora, a gente vem para a questão de número 22. Todo mundo entendeu o do ouro? Muito bem. Então, a gente vem para a questão de número 22. Suponha que você esteja envolvido no projeto de uma siderúrgica. Diante da preocupação com o impacto ambiental do projeto, você precisa conhecer não apenas a quantidade de ferro que pode ser extraída do minério utilizado, como também a quantidade de dióxido de carbono produzida na extração. Você realiza alguns experimentos para saber mais sobre o processo. Então, vem aqui que massa de óxido de ferro 3 presente no minério de ferro é necessário para produzir 20 gramas de ferro. Ao ser reduzida por monóxido de carbono,
ao metal ferro e o gás de óxido de carbono em um alto forno. Bem, então a gente tem que ver a reação química, né? Então você imagina que o ferro é um metal que o homem conhece há muito tempo. Você imagina que o ferro, na natureza, então agora o exercício número 22. Se alguém tem esses canais de... Acho que aqui tem até documentário no Netflix. É o pessoal de hoje tentando fazer espadas e armaduras como o pessoal fazia na Idade Média, né? Então você pode pensar que hoje a gente tem um processo industrial muito bem elaborado para você produzir o aço. Mas você imagina que o homem conheceu o ferro, então você imagina lá muito antes da Idade Média, né? O pessoal colocava minério de ferro na fogueira. Aí quando a fogueira apagava, eles percebiam que tinha metal, que no caso era o ferro. Por que o homem descobriu o ferro colocando óxido de ferro na fogueira? Então você imagina que esse é o óxido de ferro 3 e ele é reduzido por monóxido de carbono a ferro metálico. Mas você pode imaginar que se você for obter esse metal tacando ele numa fogueira, obviamente ele vai ter carbono. Se o ferro tem muito carbono, ele é extremamente duro, ele é absurdamente duro. O problema é que ele é quebradiço, né? Então, tipo, resistência mecânica e dureza são propriedades diferentes, né? Então, você imagina que se eu tenho uma espada de ferro com alto teor de carbono, ela vai ser muito mais dura que uma espada de ferro, né, que é o aço, feito num processo industrial moderno. Mas se a gente bater espada com espada, a minha quebra. E a de aço fica intacta. Tá? Enfim, então, também recomendo que vocês vejam essas séries no Netflix, é muito interessante, né? Então, basicamente, o processo que se usa hoje, até hoje, né, só que agora não colocando numa fogueira, é o monóxido de carbono, que reage com óxido de ferro 3, para dar o ferro metálico. Então, você imagina que eu tenho 3 oxigênios aqui, esses oxigênios vão fazer o monóxido de carbono virar dióxido de carbono. Então, para cada oxigênio aqui, eu preciso de um monóxido de carbono. Cada óxido de ferro 3, eu tenho 2 ferros. Então, essa reação é óxido de ferro 3 mais 3 monóxido de carbono, que dá ferro metálico e monóxido de carbono. Certo? Então, a pergunta que ele me faz é: que massa de óxido de ferro 3 é necessária para produzir 20 gramas de ferro? Tá? Então, a gente vai escrever número de mols de óxido de ferro 3 é igual a número de mols de ferro. A estequiometria da reação é 2 para 1, o 2 fica aqui. Então, eu tenho 2 vezes a massa de óxido de ferro 3 dividido pela massa molecular de óxido de ferro 3 é igual a massa de ferro dividido pela massa molecular do ferro. Então, a minha incógnita é qual que é a massa necessária, né? Então, isso daqui vai vir para cá e isso vai vir para cá multiplicando, né? Imagina que esse vem dividindo e esse vem para cá multiplicando. Então, se a gente rearranjar, a gente vai ter que a massa de óxido de ferro 3 será necessária. Ele falou 20 gramas de ferro, né? Então, a massa do ferro. Vamos colocar primeiro só as variáveis, depois a gente substitui. Então, você tem aqui a massa do ferro multiplicada pela massa
molecular do óxido de ferro 3, dividido por 2 vezes a massa molecular do ferro. Então, agora é só substituir a massa de ferro que ele quer de 20 gramas e a massa molecular do óxido de ferro 3, está no enunciado do exercício, é 159,69. Dividido por 2 vezes, está no enunciado do exercício também, a massa molecular do ferro é 55,85 grama-mol. Quanto que vai dar? R$ 28,59 gramas. Aí, ele vem no item B, que massa de dióxido de carbono é liberada pela produção de 20 gramas de ferro. Tá? Então, você só vem aqui e faz de novo a estequiometria. Agora o item B. Você vai escrever que o número de mols de ferro é igual ao número de mols de dióxido de carbono. Você vai colocar os coeficientes trocados, né? Então você vai colocar aqui que 3 vezes a massa do ferro dividido pela massa molecular do ferro é igual a 2 vezes a massa do dióxido de carbono dividido pela massa molecular de dióxido de carbono. Então, se eu quero saber qual será a massa de dióxido de carbono gerada, é só fazer 3 vezes a massa do ferro vezes a massa molecular do dióxido de carbono dividido por 2 vezes a massa molecular do ferro. Ó, esse daqui vem para cá dividindo e esse daqui vem para cá multiplicando. Tá? Então, qual que vai ser a massa de dióxido de carbono gerada? Então, ele falou que a massa de ferro ele falou que a massa de ferro gerada será de 20 gramas, né? Então, é só fazer 3 vezes 20 gramas vezes a massa molecular do dióxido de carbono. Então, você lembra que é 2 oxigênio e 1 carbono. Então, você imagina que 2 oxigênio é 32, né? Oxigênio é 16. Então, 2 oxigênio, 2 vezes 16, 32. 32 mais 12 vai dar 44 grama-mol. 44 grama-mol dividido por 2 vezes a massa molecular do ferro, que é 55,85 grama-mol. Certo? Então, você tem 30 vezes 44
dividido por 55,85. Quanto que isso vai dar? Perfeito. Muito bom. Bem, muito bem. Então a gente terminou a parte de estequiometria e agora a gente vem com a parte de preparo de soluções, né? Eu falo para vocês assim que quando eu fiz a minha graduação, tem práticas que eu fiz no laboratório que eu saí do laboratório sem lembrar do que eu fiz, né? E hoje eu não sei dizer o que eu fiz naquela época. Mas tem práticas de laboratório que eu lembro até hoje, tá? Enfim, eu acho que é impossível vocês aprenderem tudo, né? Mas uma parte assim que é muito importante, pelo menos, é você saber preparar uma solução. Então, no nosso laboratório de ensino, vocês vão fazer duas soluções. Como é que eu faço uma solução, professor? Você tem duas opções. Uma é através da dissolução de um reagente sólido. A outra é através da diluição de uma solução concentrada, né? Então, por exemplo, você tem reagentes sólidos, né? Por exemplo, o hidróxido de sódio ele vem na fórmula de grânulos ou pérolas. Você olha para a gente abre, né? O frasco do hidróxido de sódio, né? Parece que está cheio de pérolazinhas, sabe aqueles pérolazinhas que o pessoal usa para fazer adereço no carnaval, né? Você pega o permanganato de potássio. Ele é um pozinho, né, roxo, muito bonito. Permanganato de potássio. Você pega um frasquinho de iodo. Vai ter umas bolinhas. Um frasquinho de iodo é um frasco cheio de bolinhas. Ele vem na fórmula de bolinhas. Você pega um frasco de iodeto de potássio. É um pozinho branco, super bonito. Então, você pode preparar solução de hidróxido de sódio, de iodeto de potássio, de permanganato de potássio, né? Você pode preparar essas soluções. O que você faz? Você faz através da dissolução no reagente sólido. Então, você pesa o sal que é necessário para fazer a solução. Na listinha que eu passei para você está até ilustrado o procedimento, né? Você pesa o sal que é necessário para preparar a tua solução. Você dissolve ele em água, né, menos água do que o volume final que você quer, transfere para um balão volumétrico com o volume que você quer e completa até o menisco. Tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer duas aulas no laboratório. A primeira é: prepare uma solução através da dissolução de um reagente sólido. É que eu falei, é muito importante, né? Tem muitas habilidades que você tem que ter no laboratório, né? Eu acho que o mais importante mesmo é que, pelo menos assim, preparar uma solução você tem que saber. É que eu falei, vocês vão ser engenheiros, mas o engenheiro é um profissional multifuncional, o engenheiro tem que fazer tudo. Tá? O engenheiro não pode falar, o engenheiro é o único profissional que não pode falar, eu não sei. Dependendo até das questões que ele cursa, que ele cuida na empresa, ele resolve até problemas jurídicos. Então, até direito o cara tem que saber. Né? Até por dentro, as normas, as legislações, né, as leis envolvidas, né, que podem ser criminais, civis, enfim, né? Então, até direito um advogado tem que saber. Então, se até direito vocês vão ter que saber, imagina preparar uma solução.
Engenheiro não pode chegar no laboratório e falar que não sabe preparar uma solução. O engenheiro sabe tudo. Então, o que a gente vai fazer no laboratório? Eu vou chegar para vocês quando for o dia dessa aula. Eu vou falar, pessoal, eu quero que você me prepare 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,1 mol por litro. O que você vai fazer? Você vai pesar a massa necessária para preparar essa solução num becker ou num papelzinho, né? O mais correto é você pesar isso num papel. Você coloca um papel na balança, clica em tara para descontar o peso do papel, coloca o sal nesse papel, depois você transfere esse sal para um becker, dissolve ele, né? Mas dissolva até um volume menor que 250 ml, transfere para o balão volumétrico e completa até o menisco. Você imagina que o balão volumétrico é uma vidraria de precisão, ela é extremamente precisa, né? Para eu ter exatamente 250 ml. Então, a pergunta que vem é, qual que é a massa de hidróxido de sódio que deverá ser pesada? Pessoal, o que é número de mols mesmo? O que é número de mols? É massa dividido por massa molecular, né? E o que é concentração? Concentração é número de mols dividido por volume. Concentração é número de mols dividido pelo volume. Certo? Muito bem. O que vocês acham, então, de eu substituir isso daqui nessa forma? Aí eu chego na fórmula aqui, concentração é igual massa dividido por massa molecular vezes o volume. Se eu quiser saber a massa do sal que eu tenho que pesar, é só fazer massa igual a concentração vezes massa molecular vezes o volume. Então, nesse exemplo que eu dei, pessoal, quando você usa essa fórmula, lembrando, né, mais uma vez, na química, na física, você tem sempre unidades. Então, o que eu falei é uma questão simples, né? Mas na época que as questões eram dissertativas, né, que era só para você calcular e dar uma resposta, apesar de ser um cálculo simples, muita gente errava. Por que errava? Porque não colocava as unidades, né? Então, eu falo, ó, qual que é a massa de hidróxido de sódio que tem que ser pesada para preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Aí o cara vem me dar um número, mas não me coloca a unidade. Então, poxa, não vale nada, não adianta ter um número, preciso da unidade. Daí é grama, miligrama, tonelada, né? Inclusive, até na prova de vocês tem um exercício que é justamente sobre isso.
o avião faltou combustível para o avião. Por quê? Porque quando foram fazer o cálculo, fizeram um cálculo usando só número. Só que eles não se atentaram, né, que eles fizeram o cálculo para libras, sendo que o esperado era para quilos. Você imagina que a libra acho que 0,45 do quilograma. Então, você imagina a diferença que deu. Então, o pessoal fez o cálculo só com números, entendeu? Só que aquele número que eles usavam estava em libras por litro. E o que se esperava era quilos por litro. Então, deu uma diferença absurda. Então, tem sempre que usar unidades. Então, vamos lá. Massa é igual a concentração. Concentração, 0,1 mol por litro. Massa molecular do hidróxido de sódio. Você imagina que o sódio é 23, que o oxigênio é 16 e que o hidrogênio é 1. Isso daqui dá 40 gramas mol. Agora eu vou usar o volume em litros ou em ml. Eu vou utilizar o volume em litros ou em ml? Olha, tanto faz. Se eu colocar em litros, eu vou ter 0,25 litros, passando 250 ml para litros. Vocês podem perceber que vai cortar litro com litro, mol com mol. A única coisa que vai sobrar é o grama. 0,1 vezes 40 dá 4. 4 vezes 0,25, isso daqui dá 1 grama. A professora, se eu quiser fazer com ml, não tem importância. 0,1 mol por litro vezes 40 gramas mol. O volume, 250 ml. Vai cortar litro com litro, mol com mol. A única coisa que sobra é o grama e o M. A resposta agora vai ser em miligramas, que vai me dar 1000 miligramas, que é o mesmo que 1 grama, tá? Eu lembro uma vez no laboratório que eu falei para o pessoal fazer o cálculo, né? Aí o rapaz não percebeu, ele só pegou e fez 0,1 vezes 40 vezes 240. Aí ele não viu a unidade, que era miligramas, né? Aí ele estava tentando pesar 1000 gramas para preparar essa solução, né? Eu lembro que eu estava atendendo um aluno. Quando eu virei, ele estava pondo um becker gigante assim em cima da balança analítica e tentando despejar o pote inteiro dentro da balança para pesar 1 grama, tá? Então, pessoal, presta sempre atenção nas unidades. Um avião pode cair se você não prestar atenção na unidade que você está usando. Eu falei, até um exercício na prova de vocês hoje, né? O pessoal pegou, foi fazendo conta, mas não viu que eles estavam usando pound por litro, sendo que o certo era usar quilograma por litro. Então, perfeito. Então, na lista que eu passei para vocês também tem mais uns exemplos de como preparar uma solução. Então, o exercício 23. O permanganato de potássio, que já foi utilizado como germicida no tratamento de queimaduras, é um sólido brilhante roxo escuro que se dissolve rapidamente em água para fornecer uma solução com tom violeta intenso. Suponha que 0,435 gramas de permanganato foi dissolvido em água suficiente para se obter 250 ml de solução. Qual é a concentração de permanganato? Em falar em permanganato, eu vi no cronograma do laboratório que eu não coloquei nenhuma aula em dezembro, né? Mas eu acho que dá em dezembro para a gente trabalhar com permanganato.
Então, o que o exercício está falando? Você tem aqui um balãozinho. Dentro essa solução, né, que foi preparada por permanganato, tem uma massa de 0,435 gramas de permanganato. O enunciado do exercício também, ele já está te dando a massa molecular do permanganato de potássio. Então, a massa molecular do permanganato de potássio a massa molecular do permanganato de potássio é 158 grama-mol. E o volume dessa solução vai ser um volume de 250 ml. Então é só utilizar aquela forma que a gente deduziu anteriormente. Ó. Concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Pessoal, repara que se você usar a massa em miligramas e o volume em ml, a tua resposta vai ser em mol por litro. Então, ó, eu posso falar que 0,435 gramas é igual a 475 miligramas. Então, fica a gosto de vocês, vocês vão ter o mesmo resultado. Ó. 435 miligramas dividido por 158 grama-mol vezes 250 ml. Você poderia fazer também 0,435 gramas dividido por 158 grama-mol vezes o volume, 0,25 litros. As duas é para você chegar na mesma resposta. Quanto que é a resposta? Os dois vão dar a mesma resposta. Zero vírgula 0,01 mol por litro. 0,01 mol por litro. Perfeito. Então é assim que se faz o preparo de soluções, tá? Se você quiser saber qual que é a concentração da solução, você coloca a massa molecular e o volume. Aí você sabe a concentração da solução. Se você quiser saber qual que é a massa aqui do sal
que você tem que pesar para preparar a solução, aí você passa isso daqui para cá multiplicando, aí você vai ter a massa é igual a concentração vezes a massa molecular vezes o volume. Tá? Lembra que se você usar o volume em ml, a tua massa vai ser em miligramas. Se você utilizar o volume em litros, a tua massa vai ser em gramas, tá? Então, até vou colocar aqui. Então, lembra, para você determinar a concentração, massa dividido por massa molecular vezes o volume. Para você saber que massa você pesa para preparar a solução, massa é igual a concentração vezes o volume vezes a massa molecular. Então, e qual que é o outro jeito de você preparar uma solução? Qual que é uma outra maneira de você preparar uma solução? É através de uma solução concentrada, né? Então, por exemplo, vocês também vão fazer isso no laboratório. Lembrem-se das normas de segurança do laboratório, vai cair agora na prova. Você imagina que você nunca abre uma garrafa de ácido concentrado fora da capela. Em hipótese alguma, você coloca água no ácido. Você coloca água no ácido, ele vai ferver tão rápido que ele vai espirrar. Por que no laboratório de ensino, você pegar a apostila de toda a universidade que tem no mundo, todas elas têm a mesma prática, que é preparar uma solução de ácido clorídrico diluído através da dissolução de uma solução concentrada. Por que todo mundo faz a mesma prática? Porque o ácido clorídrico ele tem uma porcentagem de ácido menor que nítrico, que nítrico e sulfúrico, por exemplo. Então, se alguém jogar água no ácido clorídrico, é mais difícil ele espirrar, ele explodir. O ácido sulfúrico e nítrico, eles espirram na hora. O clorídrico já é mais difícil acontecer. Então, por isso que é sempre usado em laboratórios de ensino. Então, vamos lá. Eu estou falando para vocês que você tem uma solução concentrada de ácido clorídrico. Então, eu vou falar que a concentração da solução concentrada é 12 mols por litro. Você vai ter que passar o volume dessa solução concentrada para me preparar um certo volume de uma solução diluída, uma concentração diluída, que vai ser menor, obviamente, que a solução concentrada. Então, a pergunta é, quero preparar 250 ml de uma solução diluída de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, através da diluição de uma solução concentrada de ácido clorídrico 12 mol por litro. Então a pergunta é, qual que é o volume da solução concentrada que eu tenho que pegar para preparar minha solução diluída? Essa aqui é a pergunta. Qual que é o volume da minha solução concentrada que eu tenho que pegar para preparar minha solução diluída?
Você lembra que número de mols é igual a concentração vezes volume, né? Ó, concentração é número de mols dividido pelo volume. Eu não consigo contar mols, né? Mas se eu passar isso daqui para cá, concentração vezes volume é igual ao número de mols. Volume eu consigo medir. Então, é por isso que a gente usa essa fórmula, porque ninguém consegue contar mols, mas eu consigo medir um volume. Então, o que você pode pensar desse exercício aqui? E para eu preparar essa solução, eu preciso pegar um certo número de mols daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um número de mols daqui e tacar aqui para preparar minha solução. Então, eu vou escrever que a concentração da solução concentrada vezes o volume da solução concentrada é igual à concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída. Então, o volume da solução concentrada que eu tenho que pegar é a concentração da solução diluída vezes o volume da solução diluída dividido pela concentração da solução concentrada. Então, você imagina que se a solução concentrada, a solução diluída é 0,1 mol por litro, o volume da solução diluída é 250 ml e a concentração da solução concentrada é 12 mols por litro. Quanto que isso daqui dá? Então é assim que se prepara uma solução diluída através da dissolução de uma solução concentrada, né? É o preparo de soluções. Lembrem-se que vocês podem preparar soluções de duas maneiras: dissolvendo um reagente sólido ou diluindo uma solução concentrada, certo? As duas maneiras que vocês podem proceder para fazer as soluções. Certo? Muito bem. Muito bem. Agora tem um outro detalhezinho, é que quando você está no laboratório, o professor não fala a concentração do ácido clorídrico. Se você olhar no frasco de ácido clorídrico, não tem a concentração também. Então, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer no laboratório é tentar entender que concentração a solução tem. Então, se você vai para um laboratório de química, deixa eu já apagar aqui. Uma garrafa de ácido clorídrico vai estar escrito a massa molecular do ácido clorídrico. Se não tiver escrito, isso daí é fácil você calcular, né? O cloro é 35,45. Então, você sabe que o hidrogênio é 1. Vai ser 36,45 grama mol.
No laboratório, vai estar escrito densidade é igual a 1,19 grama-mol e título igual a 37%. O que é título mesmo? Você imagina que se eu pesar 100 gramas de ácido clorídrico, 37 vão ser ácido clorídrico e o restante vai ser água. Isso que é o título. O ácido sulfúrico concentrado, por exemplo, ele tem título 98%. Quer dizer que se eu pegar 100 gramas de ácido sulfúrico, 98 gramas é ácido sulfúrico, 2 gramas é água. Tá? Qual que é a concentração dessa solução de ácido clorídrico? A única coisa. Então, você está no laboratório, você precisa saber a concentração dessa solução concentrada. Só que na garrafa não tem a concentração, tem só o título, a densidade e a massa molecular. Como que você transforma esses três fatores em mol por litro? Como que você faz isso? Um 1,19 gramas por ml, só que eu escrevi mol. Densidade é massa sobre volume, tá? Coloquei mol aqui só para ver se você estava prestando atenção. Então vamos lá. Como que a gente transforma massa molecular, densidade de título em concentração? A gente já sabe, inclusive vai cair hoje na prova. Você vai ter que calcular a densidade. Lembra que a gente fez aula de laboratório, né? A gente fez a aula de laboratório e a gente tinha que calcular a densidade, né, dos sólidos, né? Então lembra que densidade é massa sobre volume, tá? Lembra? Densidade é massa sobre volume. A gente deduziu, quando eu estava falando do preparo de soluções, né, que concentração é massa dividido por massa molecular vezes o volume, certo? Como no caso dos ácidos, né, eles não são 100%, só uma parte da massa que é o ácido. Então eu vou adicionar na fórmula o título. Ah, professor, mas então eu vou ter que pesar uma massa de ácido clorídrico, eu vou ter que pegar o ácido clorídrico, pôr num becker e tacar na balança. Ó, vamos ver. Densidade não é massa sobre volume? Será que eu posso dizer então que massa é igual a densidade vezes o volume? Vou substituir aqui. Eu vou cair em concentração, que é igual a densidade vezes o volume, vezes o título, dividido por massa fórmula, volume. Corta volume com volume. A gente chega em densidade vezes título é igual a massa molecular. Pessoal, só tem um detalhe. Quando vocês forem substituir aqui, né? Você só pensa o seguinte. A massa molecular é grama-mol. Se você usar a densidade
se você usar a densidade em grama por ml, ó, concentração é igual a densidade, eu vou usar em ml. Eu vou ter 1,19 gramas por ml, dividido por 36,45 grama-mol, né? E aqui eu vou ter o título, que vai ser 0,37. Tá? Se você for fazer esse cálculo, você vai cortar grama com grama, a tua resposta vai ser o quê? Mol por ml. Lembra que esse M ele é igual a 10 a menos 3. Então, você pode fazer densidade dividido por massa molecular, você vai ter resposta em mol por litro. Em mol por ml. Multiplica por 1000 e você tem a resposta em mol por litro. Ou você já multiplica direto por 1000, aí fica gramas por litro, não gramas por ml, né? Então, você também pode vir aqui e colocar a densidade em gramas por litro. Então, vou multiplicar 1,19 por 1000, vai dar 1.190 gramas por litro. Vezes 0,37, dividido pela massa molecular, que é 36,45 grama-mol. Ok? Bem, já são 8 horas. A prova vai abrir agora. Então, eu desejo para vocês uma excelente prova. Quero abrir a prova ali e ver que todo mundo tirou 10. Né? E então eu vou encerrar a aula. O próximo período, então, vocês têm para realizar a prova. A prova abre agora às 8 e fecha só às 11. Né? Eu fiz a prova para vocês fazerem a prova em 100 minutos, né? Que seria o tempo de aula restante. Mas eu deixei um tempinho a mais aí para vocês poderem fazer com tranquilidade a prova. Tá bom? Eu vou estar aqui online, se alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo pelo Teams. Tá bom? Pessoal, então agradeço muito a presença de vocês. Uma ótima prova, uma ótima semana. E eu vejo vocês na semana que vem. Lembrando que na semana que vem, nos 2 primeiros horários, nós teremos laboratório. Então, me despeço.